Durante o ano, milhares e milhares de turistas viajam do Brasil e do mundo para visitá-la. Paraty cedia inúmeros eventos de importância histórica e cultural imensa, como o Festival Bourbon, de Jazz, e a Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. Além disso, o Centro Histórico e as magníficas praias são um grande atrativo da região. Bom, Paraty possui inúmeros encantos e eventos no calendário anual. Porém, hoje vamos falar sobre um aspecto quase tão importante quanto o turismo para a cidade, a pesca. Mais especificamente sobre os conflitos que cercam esse assunto ao longo dos anos. Mas primeiro, é necessário entender como se deram os processos históricos, econômicos e sociais que levaram a Paraty que conhecemos hoje. O primeiro ciclo econômico de Paraty foi o de navegações. Já que a cidade era inicialmente uma colônia, os portugueses chegavam através de caravelas e levavam os produtos extraídos daqui de volta para a metrópole. Logo em seguida vem o ciclo da cana-de-açúcar, que posteriormente se transforma em algo inesperado. Por conta do alto índice de chuvas, a cana ficava muito aguada, o que era ruim para a produção de açúcar, mas era ótimo para a produção de cachaça. Esse produto, então, foi comercializado tanto na metrópole quanto na colônia. O terceiro ciclo econômico foi o do ouro. O produto não era extraído na cidade, mas era registrado e fundido. Paraty foi a única cidade escolhida para ter casas de registro e fundição de ouro, que permitiu à coroa portuguesa ter o maior controle da administração do ouro no Brasil. Sendo assim, Paraty se tornou um importante ponto para a exportação de mercadorias. Paraty foi construída através da mão de obra escrava, e as ruas de pedra que andamos atualmente foram concluídas no último ciclo econômico, o do café. A cidade mais uma vez serviu como mediadora para as exportações realizadas ao seu redor. As embarcações à vela e os caminhos de pedra que levavam os produtos até o Rio de Janeiro trouxeram muita prosperidade a Paraty. O número de habitantes da cidade vinha crescendo cada vez mais por conta da permanência da família real. Paraty vinha se tornando uma cidade populosa e um elemento chave para o ciclo econômico da época, que ocorreu de 1800 até 1870. Porém, com a abertura da estrada de ferro Dom Pedro II, que ligava o Vale do Paraíba ao Rio de Janeiro, Paraty passou a não ser mais necessário na exportação de produtos, o que prejudicou bastante o desenvolvimento econômico da cidade. Além disso, a abolição da escravatura em 1888 foi um fator crucial para a estagnação da economia de Paraty, já que suas principais atividades eram o cultivo dos produtos e a exportação deles para o Rio de Janeiro. De 1900 em diante, Paraty se encontrava em completa decadência. Não possuía atendimento de saúde ou fonte de renda. Os atuais moradores estavam vendendo ou até mesmo abandonando suas casas em busca de se mudar para as cidades vizinhas. A oferta era muito maior do que a demanda, e justamente por isso a cidade se manteve intacta. Os casarões não foram reformados e nem as ruas pavimentadas. Isso deu a Paraty uma nova possibilidade. Com a falta de especulação imobiliária na cidade, Paraty manteve sua arquitetura colonial, o que possibilitou, em 1974, o tombamento histórico da cidade, que trouxe um novo significado. Agora, Paraty era conhecida como uma cidade histórica, que já foi colônia de Portugal e manteve muitos aspectos do período na sua paisagem. A construção da estrada Rio-Santos foi outro fator muito importante para a reestruturação de Paraty. O caminho pela Serra do Mar permitiu com que turistas visitassem boas pousadas, bares e restaurantes, dando assim início ao último e atual ciclo econômico de Paraty, o turismo. Atualmente, Paraty é uma cidade movida pelo turismo, sustentado pelos diversos eventos que acontecem ao longo do ano. Com a visita dos turistas, a economia gira, ajudando em diversos setores, como o gastronômico e a produção de artesanatos. Como atividades secundárias, temos a pesca e a agricultura. Essas são realizadas como subsistência para a parte da população. Uma importante parte da história de Paraty é a história do Saco do Mamanguá. Já ouviu falar? Esta região da cidade comporta o único fiord do mundo em região tropical. Um fiord, para quem não sabe, é uma entrada de água marinha entre cadeias de montanhas rochosas. Eles são muito comuns em países como Chile, Groenlândia, Nova Zelândia e Noruega. O nosso fiord é uma entrada de 8 km de água do mar, com uma largura de mais ou menos 1,5 km, que termina em um manguezal muito bem preservado. Ao longo dos anos, a economia do Saco do Mamanguá se manteve em alta, isso mesmo quando a economia de Paraty estava em baixa. Isso porque fornecia produtos agrícolas o suficiente para manter certa estabilidade, como bananas, cana-de-açúcar, mandioca e café. Além disso, até mesmo o manguezal foi aterrado para a criação de gado. No Saco do Mamanguá, a pesca é muito presente e cultural. O tipo de pesca realizado é a pesca artesanal, que tem como principal característica o uso de embarcações pequenas, como canoas e jangadas. Um exemplo de arte de pesca artesanal é a pesca de tarrafa.
O pescador lança com as duas mãos uma rede que embrulha uma camada de água, capturando os peixes que ali estiverem e os puxando para dentro do barco. Na maioria das vezes, o pescado adquirido é usado para a alimentação da própria família do pescador. Sendo assim, a preservação do Saco do Mamanguá e de Paraty é de extrema importância para os moradores da região. Por volta da década de 70, pescadores de Paraty começaram a usar uma modalidade de pesca predatória e prejudicial ao meio ambiente, a pesca de arrastão. Essa arte foi utilizada por muitos anos e deixou uma marca quase permanente na região. O arrastão é uma arte de pesca utilizada na pesca industrial. Com uma rede grande de malha fina, o barco pesqueiro vai retirando todo ser vivo que esteja no seu caminho, incluindo peixes ainda não maduros e seres que não serão consumidos. Porém, essa modalidade era muito utilizada na região, o que fez com que os moradores locais ficassem incomodados com a falta de preservação e entrassem em conflito com os pescadores industriais. Diante desse cenário, os pescadores tomaram suas próprias medidas, sabotaram a pesca de arrasto até conseguirem o apoio de medidas fiscalizadoras. Hoje, a pesca industrial é proibida em Paraty, mas para essa conquista foi necessária muita luta. Vários pescadores foram ameaçados de morte por empresários e também sofreram com o descaso do poder público. A pesca de arrasto trouxe consequências reais para o ecossistema marítimo da região, como desapareceu por anos com várias espécies. Um barco com uma rede de pesca pendurada que se arrasta pelo fundo do mar captura diversos organismos marítimos, além do camarão, que era o principal objetivo. Para cada quilo de camarão pescado dessa maneira, 9 quilos de outros organismos marítimos são mortos e rejeitados. Com as medidas tomadas pelos moradores, foram criados os DEAs, Dispositivo de Exclusão de Arrasto, que tinham como finalidade impedir essa arte predatória. O movimento unificou a população e proporcionou uma conscientização sobre o problema da pesca predatória e principalmente sobre a pesca de arrastão. Os DEAs são grandes blocos de concreto com 3 vergalhões que funcionam como dispositivo de corte, para rasgar as redes de pesca de arrastão. Eram instalados no fundo do mar em locais estratégicos e não prejudicavam a pesca artesanal. Além disso, conquistaram o apoio governamental, o que melhorou a fiscalização. Foram criadas APAs, Áreas de Proteção Ambiental, pelo Saco do Mamanguá. Com essas medidas, passou a ocorrer a fiscalização e a punição para a pesca de arrasto. Os recursos naturais foram felizmente recuperados e a vida marítima conseguiu se renovar. Houve reaparecimento de diversas espécies tradicionais da região e pescadores que tinham migrado para outra área de atuação por conta da escassez voltaram para a pesca artesanal. O Saco do Mamanguá recebe pouco turistas, por conta do difícil acesso e por ser relativamente longe do centro histórico de Paraty. Mas quando é visitado, é por conta da sua rica cultura caiçara e sua preservada beleza natural, que por mais que tenha sofrido com as consequências da pesca predatória e do êxodo urbano, conseguiu se recuperar e manter seus costumes vivos. Essa comunidade é vista como exemplo quando se trata de resolução de conflitos relacionados à pesca predatória. A união dos moradores e a insistência na luta contra grandes empresários demonstra a importância que o Saco do Mamanguá e a sua própria cultura têm para esse povo. Conhecimento ecológico sobre as consequências de crimes ambientais, como a pesca predatória, são pouco divulgados, mas quando comunidades como o Saco do Mamanguá se despertam, muito pode ser alcançado. É de extrema importância que comunidades pesqueiras e grandes empresas esqueçam a ganância e adquiram conhecimento sobre a consequência de seus atos. Para que crimes irreversíveis e que causam danos permanentes para certas regiões, ou pior, nosso planeta inteiro, não sejam mais tão corriqueiros. Ambientes ecológicos como o Saco do Mamanguá carregam extrema importância cultural e natural para o nosso país. O cuidado e o uso consciente dos seus recursos é o mínimo que podemos oferecer como uma comunidade. Conscientize-se e procure conscientizar, pois sua ação refletirá as de outros.